Olá, muito bom dia para você, telespectador aqui da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, programa que todos os domingos traz o espaço aqui para as perguntas, as questões sobre previdência, sobre direito do trabalho. Nas manhãs da Bandeirante você pode ir enviando a sua questão aqui para os canais de interatividade que vão passando na tela. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso portal, também o Facebook e pode navegar por eles pegando aí o nosso conteúdo. Além de responder as dúvidas que você vai encaminhando para a gente, hoje a gente vai ter um tema, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o tema do momento, porque hoje estão comigo, em nome do Cinecarga, o seu presidente Paulo Roberto Barque, pelo Sindijus, o Sindicato dos Servidores da Justiça aqui do Rio Grande do Sul, o seu coordenador-geral Marco Aurélio Weber. Em nome da FESERGS, a Federação dos Servidores do Estado, o presidente Sérgio Ardô está conosco na manhã desse domingo. E para responder, tirar as dúvidas sobre Previdência, em nome de Mota Guiotto Advocacia, a doutora Maíra Mota está com a gente, respondendo as questões que você vai encaminhando ao longo do programa. Olha, estamos encaminhando o final do ano, né? Pois é. E aí, qual é o tema? O que a gente vai debater? A projeção. Como foi o ano de 2018, a retrospectiva e já projetar o ano que vai chegar, o 2019. É daqui a pouquinho, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone aqui pela sua Band TV, sempre respondendo as dúvidas, né, dentro da nossa consultoria sobre Previdência e também Direito do Trabalho. Encaminhe para a gente as questões que você tem sobre essas duas matérias do direito. Ao vivo aqui, a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia, vai responder as previdenciárias e ao longo do programa a gente tem o nosso quadro Dica Trabalhista, os meninos do nosso time de consultores responde logo mais as dúvidas de direito do trabalho. Doutora Maíra, já agradecendo a sua presença no Boca no Trombone, vamos responder para a Rosângela. Diz ela que contribuiu por 11 anos, parou e voltou a contribuir agora por 10 meses. Tem direito ao auxílio-doença porque ela descobriu que tem um enfisema pulmonar avançado. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas da mesa, é uma satisfação estar aqui novamente. Sim, a dona Rosângela vai ter direito ao auxílio-doença, uma vez que ela retomou as contribuições, readquiriu a qualidade segurada e já contribuiu ali os 6 meses necessários para poder somar as contribuições anteriores. Vai restar só a comprovação da incapacidade da perícia médica. Certamente. O Paulo Ferreira, diz ele, trabalhei 12 anos com carteira assinada e já faz 15 anos que pago como MEI, o microempreendedor individual. Como fazer para juntar esses dois tipos de pagamento? Está com dúvida para a questão da aposentadoria, doutora Maria? Muito pertinente a dúvida dele, porque a gente tem uma quantidade bem grande de microempreendedores individuais, né? Lembrando que o MEI, ele paga uma alíquota diferenciada e que dá direito apenas à aposentadoria por idade. Nesse sentido, ele não precisaria fazer nenhuma complementação. Agora, se ele precisar contar esse tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai precisar solicitar na Agência da Previdência Social uma guia da Previdência para complementar os 15% sobre o valor de salário mínimo aí no período que ele precisar. Perfeito. O Vânios, me aposentei em 1995, faz tempo, hein? Com 92%, continuei pagando por mais 20 anos sobre 10 salários. Gostaria de atualizar minha aposentadoria pelo teto. Posso? É uma dúvida pertinente aí à temática da desaposentação. Né? Exatamente. A desaposentação, ela não foi viabilizada no âmbito do judiciário, né? Então, não existe mais a possibilidade de um incremento dessas contribuições posteriores à aposentadoria para melhorar o benefício já existente. O que a gente tem hoje é uma tese ainda muito no início, que a gente chama de reaposentação, que é quando a pessoa renunciaria o benefício anterior para solicitar um novo. Mas é interessante que o telespectador procure um advogado da sua confiança, faça todo um estudo de cálculo para verificar se isso é vantajoso para ele. Verdade. Esse tema, né, da reaposentação ainda não foi avaliado pelos tribunais superiores, em específico pelo STF, mas aqui no Boca no Trombone você fica sabendo. Bom, gente, final de ano, hora da gente dar uma olhadinha para trás. Retrospectiva 2018. Jonathan Bittencourt preparou um material trazendo os principais temas do ano que está terminando.
O estado gaúcho viveu mais um ano marcado por muitas tentativas para a superação da crise financeira, extinção de fundações e negociações para adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pela União fizeram parte desse cenário. O governo Sartori manteve mais uma vez o parcelamento dos salários dos servidores. Nunca faltou respeito ou admiração. O que faltou mesmo foi dinheiro. Pegamos um estado quebrado, de joelhos, e atrasar salários nunca foi uma escolha, mas uma imposição da realidade. Em meio à realidade de déficit nas contas públicas e de incertezas quanto ao futuro, ocorreram as eleições. Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Uma das promessas, retomar o crescimento do estado e também o pagamento em dia para os servidores já no primeiro ano de mandato. Nós estabelecemos um compromisso que é buscar viabilizar o pagamento em dia dos servidores no primeiro ano de governo. 2018 também foi marcado por muita instabilidade no cenário brasileiro. No primeiro semestre, uma greve realizada por caminhoneiros abalou Brasília e os reflexos foram sentidos em cada canto do país. Falando em abalo, foi durante a disputa presidencial que um candidato foi alvo de uma tentativa de assassinato. Pouco mais de um mês depois, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente da República. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Pois é, você viu aí esse material rico, né? A gente teve movimentos em todo o país, em específico aqui no estado, que a gente sempre aborda com maior critério as questões estaduais. Mas eu quero começar com o presidente Paulo Roberto Barck, porque a gente viu na matéria, presidente Paulo, a questão da greve dos caminhoneiros, né? Foi um movimento ímpar, a gente pode dizer, com dois pontos nevrálgicos. Um, a capacidade de mobilização da categoria, que mexeu com o país todo. E o segundo, a gente vive uma crise financeira, também foi falado aí no material, né, em especial aqui a gente abordando as temáticas do Rio Grande do Sul, mas uma crise financeira que foi novamente agravada por esse movimento paredista. Como avaliar o que aconteceu nesse 2018, em específico nesse início agora, sobre a greve dos caminhoneiros? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de mesa, principalmente a todos os rodoviários do nosso estado, que são telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. Doutor Paulo André e companheiros, há muito tempo já se diz na nossa categoria, sem caminhão o Brasil para. Esse decalque teve aí por vários anos. Pois nós transportamos o produto brasileiro em quase a sua totalidade, mais de 95% em cima de 4 rodas. A categoria, o que aconteceu? Vem se, como vou dizer aqui, prejudicada por falta de investimento em estradas melhores, pedágios caros e sem subsídio de óleo diesel, Sim. que é o principal incremento, a principal fonte de aumento no frete. A categoria se mobilizou por uma coisa nova, principalmente pelas mídias sociais, que eu acho que é o grande assunto, inclusive, de 2018, né? Nós vamos poder, se pudermos tocar aqui no programa. Sim, referimos ali na matéria também. Nas próprias mídias sociais, a categoria se organizou. Teve algum estado que teve algum enfrentamento um pouquinho mais forte, outros que até uma parte da população, da própria sociedade organizada, entendeu, mas, na verdade, se cresceu muito pouco nesse ano. Né? Cresceu muito pouco, as reivindicações foram muito poucas. Sim, sim. Marco Weber, como pano de fundo, a crise financeira pautou muitas ações. Uma delas foi do governo estadual aqui, com a tentativa de adesão
ao regime de recuperação fiscal. Como que o Sindijus avaliou esse movimento aí do governo que está terminando, o governo José Ivo Sartori, que na verdade não conseguiu implantar esse regime e sempre dizia, olha, não tem dinheiro, desde o seu início lá em 2015, não tem dinheiro e não sabemos como fazer, precisamos ter a adesão a esse regime de recuperação fiscal. Muito bom dia para você e obrigado por estar conosco. Bom dia, Solano, bom dia aos partícipes do programa, bom dia aos servidores e servidoras ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O Sindijus avalia de uma forma muito simples e muito lógica. Desde o começo do governo Sartori, a providência ou as providências que poderiam e deveriam ter sido tomadas eram duas: cobrança das dívidas judiciais, das dívidas decorrentes de impostos, etc. e tal, e também a redução drástica das isenções fiscais, que perduram até hoje e, quiçá, perdurarão durante todo o próximo governo, porque Eduardo Leite nada mais é do que um neoliberal. Ou seja, tem uma filosofia de governo, tem uma filosofia política idêntica à de Sartori. Nós passamos todo esse período vendo o Sartori alardear que o Estado entraria no plano de recuperação fiscal, mas não sabíamos, em contrapartida, por exemplo, que foi exigido dele a venda do Banrisul, que agora, no final do governo, aflorou a notícia. Sim. Ou seja, como é que nós entregaríamos um dos maiores bancos do país e que tem um lucro extraordinário, né? Sartori não entregou, não aderiu e deixou o Estado nas condições em que está, com o funcionalismo público totalmente defasado, com a sociedade desatendida, do judiciário até o executivo. Sim. E nós, então, entendemos dessa maneira. Existem vários outros aspectos que podem ser elencados como alternativas do que simplesmente aderir a um plano de recuperação fiscal que só vai colocar o Estado para baixo, como se diz na campanha, crescendo que nem cola de cavalo. Presidente Sérgio Arnaud, esse ano também novamente foi marcado pela questão do parcelamento de salários. Novamente, o governo não conseguiu cumprir regiamente ali com a data que a Constituição Estadual prevê para quitar os valores do funcionalismo. Com a eleição de Eduardo Leite, na visão da FESERGS, abre-se um novo horizonte? A possibilidade de que o novo governo cumpra isso, ela é bem provável, possível, na sua opinião? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos aqui na mesa e especialmente aos que nos assistem nas suas casas nesse domingo. Efetivamente, o governo Sartori é um governo que se encerra de forma errática. Ele nunca traçou uma linha e perseguiu essa linha. A única unanimidade do governo Sartori era que o funcionalismo e o serviço público não são prioridade para ele. E eu diria o seguinte, a nossa expectativa junto ao futuro governo não é de que ele vá fazer nenhuma mágica, não, mas é que ele abra o diálogo, porque todas essas questões que o próprio Marco colocou aqui, o governo Sartori nunca nos recebeu para ouvir. Ele só ouvia um segmento da sociedade, que era o empresariado, e direcionou a sua prioridade para o empresariado. E com um discurso que desmoronou o Rio Grande, um discurso negativo, colocou a autoestima do Estado e dos gaúchos lá embaixo da mesa, embaixo do tapete. Então você não pode partir para nenhuma recuperação se você não levanta a autoestima do seu povo e oferece uma perspectiva de solução para os problemas. E não apenas dizer que não posso fazer nada porque eu estou cheio de problema. Sim. A questão do parcelamento de salários, em grande parte, evidentemente, que são as dificuldades financeiras, porque o Estado diminuiu, o Estado se apequenou, e de outra parte, foi porque o serviço público e o funcionalismo não são prioridades. Nós temos, inclusive, informações de ordenadores de despesa dentro do Poder Executivo, tá? Que nos dão claramente esse mapa.
O governo pagava tudo para depois o que sobrar pagar para o funcionalismo. Ficou lá como um patinho feio o funcionalismo. Não era prioridade. Daqui a pouquinho a gente vai retornar com a FESERGS, o Sindjus e Sinecarga, e aí vamos dar uma ênfase maior também nas questões relacionadas ao âmbito nacional, que aconteceu no Brasil como um todo, e já projetar o 2019. Agora voltamos para as questões. Hoje a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia, está respondendo tudo que você quer saber sobre Previdência aqui no programa. O Lênio, doutora Maíra, tenho 55 anos, fiquei aposentado por invalidez por 5 anos. Depois cancelaram. Eu paguei mais 12 meses de contribuição. E agora faz 2 anos e 7 meses que estou aposentado novamente. A Previdência pode me chamar para uma nova perícia, sendo que nas 2 vezes a aposentadoria foi concedida judicialmente. É a dúvida do Lênio. Sim, o seu Lênio vai poder ser chamado novamente. Ele não trouxe a informação se antes da aposentadoria ele teria algum benefício de auxílio-doença, mas caso esse período de benefício não ultrapasse os 15 anos necessários, em razão da idade dele, ele pode ser chamado a qualquer momento, é uma prerrogativa da Previdência Social. O Jorge, estou com a minha aposentadoria há 5 anos na Justiça. Qual é o tempo máximo para a decisão do processo? Difícil essa, né? Difícil, infelizmente não existe um tempo máximo, né? A gente vem aí, na verdade, com um acúmulo muito grande de ações, então as ações realmente demoram, né? E o Valmor, gostaria que se comentasse sobre a possibilidade de uma aposentadoria especial de 25 anos insalubre, com trabalho em curtume. É longo aqui a exposição, né? Mas se a gente conseguir resumir aí para o Valmor, doutora. Eu entendo que a atividade em especial em curtume, ela deve ser considerada especial, né? Entretanto, existe, principalmente em função de o segurado que trabalha nessas funções, está exposto a produtos químicos, uma série de produtos, inclusive biológicos, dependendo de como vem o tratamento do couro. Existem algumas funções que são consideradas especiais até 95, aí basta comprovar o exercício dessa atividade e após isso, apenas mediante a apresentação do PPP. Tá certo. Obrigado, doutora Maíra, que segue com a gente na consultoria de Previdência. E agora a gente vai virar a chave, porque vem aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano e queridos telespectadores do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje irá responder a dúvida enviada pela Maria, final do telefone 8863. A Maria quer saber o que é a rescisão indireta e como ela funciona. Maria, a rescisão indireta está prevista no artigo 483 da CLT, que prevê que o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando ocorrer motivos de falta grave por parte da empresa. Então a gente pode equiparar a rescisão indireta a uma justa causa, porém por culpa da empresa. Então, o artigo 483 prevê as possibilidades. É quando a empresa descumprir alguma obrigação contratual, como, por exemplo, o pagamento do salário, expor o funcionário a algum perigo de mal considerável, como, por exemplo, a um risco de saúde ou risco de vida, quando o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente o empregado. Então, existem várias hipóteses que estão previstas nesse artigo. Ocorrendo alguma dessas hipóteses, né, o empregado ele pode ingressar com uma ação judicial pedindo que o juiz do trabalho declare rescindido o seu contrato de trabalho e a empresa terá que lhe pagar uma indenização como se fosse uma despedida sem justa causa. Então, Dica Trabalhista de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tá aí, doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso time de consultores. Você pode mandar, pessoal, as questões sobre direito do trabalho também aqui para os nossos canais de interatividade. Bem, voltando ao nosso tema, retrospectiva 2018, projetando já 2019, Paulo Roberto Barque. Tivemos uma eleição, né, você falou antes, que foi travada muito nas mídias sociais, né, isso foi o determinante, segundo os grandes analistas, né, da questão política, para a eleição de Jair Bolsonaro. Temos novo presidente. Qual é a sua expectativa? Um comentário breve sobre como foram essas eleições e a expectativa do Sinecarga para essa nova administração federal. A expectativa é muito grande, haja visto que o nosso último ano foi um ano de nenhum investimento, principalmente na infraestrutura e logística do país inteiro, né? Nós aqui tivemos rodovias federais que simplesmente cortaram o contrato, e eu não estou entrando no mérito do motivo, mas deixaram o usuário
haver navios, a nossa BR-290 aqui, haver navios. Tá? Agora uma ganhou a licitação, só vai começar, será em fevereiro. Então, nós estamos há quase 6 meses sem rodovia, o lixo se acumulando, buracos, quer dizer, totalmente a União se despreocupou com isso, ou não teve condições de investimento, segundo quem estava lá no poder. Então, as expectativas com o novo presidente, e aqui no outro programa a gente já falou, né, doutor Paulo André, que independente de voto do A, ou B ou C, o seu Jair Bolsonaro vai ser o presidente de todos os brasileiros. E nós vamos ter que torcer que haja uma mudança radical. E ele fala muito na segurança, mas nós precisamos da infraestrutura, principalmente nós que transportamos a produção do nosso país. Marco Weber, a eleição foi marcada pela polarização, né? Tivemos aí isso muito fortemente evidente durante os dias que antecederam e posteriormente durante todo o curso ali das eleições, né? E agora nós temos um país que, podemos dizer, ele está um pouco dividido, né? Porque o segundo candidato, para quem foi a segundo turno ali, fez uma votação que é considerada expressiva. Como trabalhar num ambiente como este? Apesar de que, rememorando aqui também, tivemos uma renovação muito grande no Poder Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Eu, há pouco, conversando com o Sérgio Arnaud e com o Paulo Barck, eu dizia o seguinte: o Congresso Nacional é que nem uma casa mal assombrada. Os fantasmas estão lá dentro, entre quem quiser e vai ser assombrado igual. É uma cultura política, né? É uma cultura política que vai levar gerações para ser sanada. E nós temos outros aspectos aí, agora relativos ao serviço público e à própria assunção do Bolsonaro, né, que daqui a alguns dias será o presidente da República. Nós encaramos com otimismo, nós temos que ser otimistas, né? Muito embora se saiba dos sintomas, né, nós temos que tratar com a expectativa própria de quem quer ver o Brasil melhor, o Brasil em condições um pouco melhores, né, sendo modesto, do que está, principalmente para o serviço público. Olhem que aqui em nível de Rio Grande do Sul, o Judiciário tem lutado bastante, os servidores da Justiça têm lutado bastante. Foi um ano difícil, aliás, desde 2015 o contexto não é favorável, mesmo assim nós obtivemos um reajuste de 8%, estamos peleando por outro reajuste de 5,28%, que está na Assembleia Legislativa e provavelmente seja aprovado agora na terça-feira, dia 18. Sim. E eu conclamo a categoria para que compareça em massa, em peso, para pressionar os parlamentares. E retornando essa questão do Bolsonaro, eu encaro com otimismo, não só encaro com otimismo, como também espero que um aspecto importante, fundamental, seja aprovado. Lá atrás, nem tão atrás assim, alguns meses atrás, Paulo Guedes acenou com o imposto único. Pois é. E vejam que o imposto único, para o que está sendo debatido aqui, ele é fundamental. É relevante, né? É relevante. Vejam as estradas. Sim. Arrecadação aí na ordem, não de 1%, vamos botar 5% sobre todas as operações bancárias. Paga tudo, repassa aos estados. Deixa eu ver com o presidente Sérgio Arnaud. Sérgio, além do otimismo, a gente tem que também estar atento para ver se a nova administração Jair Bolsonaro vai governar em favor dos direitos sociais, que é um verdadeiro clamor, né, da sociedade, né? Preservação de direitos. A gente teve a reforma trabalhista, a gente não sabe como que isso efetivamente vai ser tratado daqui para frente, se vai ser mais agravado. Há a possibilidade forte de uma reforma previdenciária. Como que a FECERGS avalia isso? Nós estamos, evidentemente, torcendo para que as coisas melhorem. Isso é óbvio, ninguém aqui aposta no quanto pior, melhor. Entretanto, a sinalização feita durante a campanha e depois da campanha é no sentido do apequenamento do país, e isso nos preocupa. Da mesma forma como a venda do Banrisul aqui representa você jogar fora uma fonte de receita que passa para o Estado anualmente mais de R$1 bilhão, e você vai entregar porque não quer mais, eu não estou em crise, eu não preciso de dinheiro, então eu vou entregar o Banrisul, que é uma fonte de receita de R$1 bilhão por ano. Pois bem, em nível nacional, o que nos preocupa
é exatamente esse discurso de vamos nos livrar, o Estado botou um especialista em privatização, um empresário. Ou seja, já está liquidando os principais ativos. E traduzindo para os nossos telespectadores, ativos são aquelas fontes magníficas de receita. A Eletrobras já foi embora. Agora, a Embraer, uma das 3 maiores fabricantes de aviões do mundo, foi absorvida pela Boeing. Hoje, os jornais noticiam pasmem, na saída de governo, o presidente Temer assina uma medida provisória, Sim. que vai vigir a partir de hoje, liberando as multinacionais para adquirirem todo o controle das companhias aéreas brasileiras. E a próxima da fila é a Petrobras, que é a joia da coroa. Vamos ver. A Petrobras para o Brasil é como o Banrisul para o Rio Grande do Sul. Sim, tem a mesma Ou seja, vai entregar. Nós vamos ficar com os bolichos de esquina e com os escritórios de representação do chefe lá de cima. Eu vou voltar agora para a nossa consultoria e responder mais umas dúvidas, mas eu vou querer dos meus debatedores uma palavra que vocês entendem, os sindicatos entendem, mas numa palavra, o 2019. Daqui a pouquinho eu volto com eles. Doutora Maíra, mais questões aqui. O Luiz de Canoas, tenho 53 de idade, 28 de contribuição, sou da iniciativa privada. Posso me aposentar ou quanto tempo falta para eu ter direito à aposentadoria integral? É a dúvida do Luiz. O homem precisa ter hoje, nas regras vigentes, 35 anos de contribuição, né? E para ter direito à aposentadoria integral sem o fator previdenciário, ele precisa somar até 31 de dezembro de 2018, 95 pontos para o homem e 85 para a mulher, e a partir de 1º de janeiro de 2019, 96 pontos. Então, até que a reforma da Previdência venha, né? Então, no caso, o segurado ainda está um pouquinho longe faltam aí 7 anos, né? Mais ou menos, para ele implementar os requisitos. Perfeito. Muito obrigado, doutora Maíra. Vamos lá, então. Presidente Paulo Barco, para o Cinecarga, o 2019 é? Tem que mudar o Brasil. Perfeito. Marco Weber e o Sindijus pensa? Esperança, luta e esperança. E a FECERCS, presidente Arnaud? 2019 é uma interrogação. É um ponto de interrogação que nós vamos ter que lutar para construir e que ele seja melhor do que os últimos anos. Tá certo. É o que todos queremos, né? É como foi dito aqui. Ninguém quer um Brasil pior. A gente quer um Brasil melhor no ano que está chegando. E todo mundo, dentro da sua expertise, tem que fazer os esforços necessários para a gente chegar lá. Ter um país melhor, um Estado melhor. E aqui a gente sempre debate nesse sentido. Buscar o melhor, seja para as categorias, seja para a sociedade. A gente sempre fala com o objetivo único, de ter melhoria para todos. Quero agradecer muito a Maíra, o Sérgio, o Marco e o Paulo por mais um Boca no Trombone. Você sabe, né? Pode seguir aí curtindo o nosso conteúdo nas nossas mídias sociais. Tem o portal, o nosso site, né? Você pode acessar o nosso canal no YouTube e também a nossa fanpage lá no Facebook. Tem todos os programas da Rádio Bandeirantes e também da Band TV postados para você assistir novamente, ver a nossa produção de conteúdo em Previdência e Serviço Público aqui no Boca, no seu ano 29. E semana que vem a gente está de volta a partir das 8h30 da manhã aqui na sua Band TV. Boca no 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.